Nossa história começa com o fim de tudo. Vemos um campo de batalha onde todos estão mortos. Vemos a mão de alguém caído no chão, quase sem vida, enquanto segura uma pedra preciosa vermelha quebrada. Fogo e cinzas cercam um jovem guerreiro vestindo uma roupa preta, uma faixa amarela e um lenço vermelho. Seu rosto está coberto de sangue com a testa encharcada, enquanto sua boca também está vazando sangue. Durante seus momentos de morte, este guerreiro lembra como foi o guerreiro mais forte da humanidade e começa a perceber que também está morrendo. Ele se pergunta se ele merecia ser chamado de o guerreiro mais forte da humanidade, como ele quase matou todos os demônios das 7 barbatanas. No entanto, quando se descobriu que no aço dos antigos reis haveria um demônio final de 8 barbatanas. Ele o pegou de surpresa e ele perdeu a batalha. Ele tenta se levantar usando todas as suas forças, mas as memórias do demônio de 8 barbatanas destruindo toda a humanidade no campo de batalha o assombram naquele momento. Um demônio voador vermelho flutua perto dele enquanto ele pensa que é tudo culpa dele. Isso aconteceu porque ele não conseguiu fazer jus ao título de guerreiro mais forte da humanidade. Quando seus olhos começam a se fechar pela última vez, ele pode ver a mão do demônio estendida em sua direção antes que sua vida acabe. Na escuridão total, ele vê uma faísca de luz que começa a brilhar, antes que uma explosão de luz cubra sua visão. Em um instante, nosso herói acorda em meio a um grupo de jovens gritando a palavra saudação. Seus olhos se arregalam quando ele percebe que está em um lugar completamente diferente e começa a questionar se está sonhando. Depois de morrer, ele olha em volta e percebe que parece muito realista ao seu redor. Ele toca seu rosto e começa a gritar em sua mente, pensando para onde foram seu rosto robusto e seu físico bem construído. Quem é ele e onde ele está? Essas são as perguntas que o dominam. E a resposta para isso é simples. Esta é a cidade de Hélios, uma enorme muralha coberta por um terreno baldio circundante. Ele parece estar dentro de uma espécie de centro de treinamento, junto com o resto dos cadetes recrutados que pretendem se tornar guerreiros. Um homem de cabelos loiros e barba loira fica na frente dos recrutas e começa a se dirigir a todos eles. Ele diz a eles que todos devem entender o que a participação no exame de guerreiro significará para eles. Ele explica que a palavra guerreiro significa 2 coisas: proteção e esperança. Os olhos dourados deste homem parecem omitir a sabedoria. Ele parece ter visto muitas batalhas. Afinal, ele era o 3º líder de esquadrão da cidade de Hélios, de Yaotang. Ele faz um resumo do que aconteceu há 60 anos, quando 6 enormes aços do antigo rei trouxeram o apocalipse às portas da humanidade. Ele conta a lenda de como milhares de demônios invadiram seu mundo e massacraram quase todos os humanos que puderam encontrar. No entanto, apesar de quase estar em extinção, a humanidade perseverou. A brutalidade dos demônios ensinou aos humanos como eles devem se adaptar se quiserem continuar nesta batalha. Então, eles criaram uma nova forma de equipamento para combatê-los. Eles o chamaram de equipamento de enxerto. Esta é uma tecnologia que eles criaram coletando os núcleos internos dos demônios, e depois utilizaram para dar aos humanos uma força que se igualaria à dos demônios. Então veio o guerreiro mais forte da humanidade, Aang. Ele era o rei de todos os homens e estava no comando de todos os guerreiros ao redor do mundo. Aang e seu exército de guerreiros lutaram contra a onda demoníaca mais forte que o mundo já viu. Foi uma longa batalha, quase interminável, pois durou muitas semanas. Mas como já sabemos, os humanos perderam-se e a humanidade mergulhou nas trevas. Felizmente, a humanidade conseguiu contra-atacar os demônios o suficiente para comprar 60 anos de paz e progresso. Ao ouvir isso, nosso protagonista percebe que já se passaram 60 anos desde sua morte e que ele reencarnou no futuro. O líder do esquadrão continua falando sobre as perdas que a humanidade sofreu, inclusive seu guerreiro mais forte. Ele se lembra de como Aang perdeu para o mais forte de seus inimigos, os demônios de 7 barbatanas. Esta foi a guerra que mostrou a perseverança da humanidade mesmo nas horas mais sombrias. No entanto, nosso protagonista tem uma forte reação interna ao ouvir isso, pensando como o demônio mais forte não eram os demônios de 7 barbatanas, mas sim um único demônio de 8 barbatanas que ninguém sabia que existia. Ele se perguntou como a humanidade ainda não conhecia toda a extensão das capacidades do inimigo. Enquanto isso, o líder do esquadrão continua falando sobre a guerra e como ela abriu um novo caminho para a humanidade.
e termina perguntando aos recrutas se eles já sabem o significado de ser um guerreiro ou não. Os guerreiros gritam de acordo, mas ele percebe nosso protagonista quieto e perdido em pensamentos. O líder do esquadrão se aproxima do protagonista, elevando-se sobre o garotinho com seu físico enorme. Ele começa a repreendê-lo por não saber o que é um verdadeiro guerreiro e pergunta seu nome. O protagonista fica um pouco confuso, pensando se deve dizer ao líder do esquadrão que ele é, na verdade, a encarnação do guerreiro mais forte da história. E questiona se alguém acreditaria se ele falasse que reencarnou, devido ao corpo físico ser fraco e magro. Porém, antes que possa responder, o líder do esquadrão parece surpreso ao perceber que nosso protagonista tem o mesmo nome do guerreiro lendário em seu distintivo. Ele o insulta ainda mais, dizendo que ele é apenas um garoto estúpido que não tem espírito de guerreiro, antes de agarrar seu ombro e dar um soco forte no rosto dele, e sai voando ao perceber que sua nova forma é de longe um grande rebaixamento ao seu corpo original, já que foi incapaz de reagir até mesmo a um ataque básico como esse. O líder do esquadrão começa a sair da sala após dizer a Aang que ficará de olho nele. Durante o exame de guerreiro, ele instrui todos os guerreiros examinandos a se dirigirem ao local de exame para o exame de aptidão física. Um dos camaradas de Aang verifica como ele está e Aang fica feliz por ele estar vivo. O jovem se apresenta a Aang e diz que seu nome é Lan Snow. Enquanto isso, no fundo da sala, há uma guerreira examinada de pé que fala que é divertido ter esse nome e ser tão frágil. Ela se aproxima e zomba ainda mais dele ao dizer que ter o mesmo nome do grande herói não o tornaria mais forte. Esta era Sito Liu, outra guerreira que busca combater os demônios em campo aberto. Aang está chateado com esse comportamento, perguntando-se o que o nome dele tem a ver com ela. Lan Snow diz a ele que ela é a guerreira mais promissora de todo o grupo. Eles chamam Sito Liu de Rakshasa, emburrada, sem mencionar que ela também é a primogênita da mais notável família de artes marciais da cidade de Hélios. Aang começa a se perguntar por que o nome Sito lhe parece familiar, enquanto Lan Snow o ajuda a se levantar. Ao se levantarem, eles percebem um flash atrás deles. É uma garota de cabelo rosa tirando uma foto deles, com a legenda de uma deslumbrante demonstração de fraternidade. Aang olha para a jovem curvilínea e pergunta quem ela é. Enquanto isso, Lan Snow está aparentemente mais interessado em saber se essa foi a pessoa que tirou as fotos antes. Ela se apresentou como Makoto, que interpretou Lan Snow ajudando Aang como algo meio romântico. Não demorou muito para os dois perceberem que essa garota pode não ser a ferramenta mais afiada do galpão. A cena muda para o local do teste de fitness e Aang parece estar bastante confiante agora. Ele acha que mesmo que seu corpo esteja frágil agora, ele ainda é o guerreiro supremo. Mesmo assim, ele acha que a prova vai ser bem fácil e que poderá tirar notas monstruosas. O primeiro teste é uma corrida de longa distância, um teste de resistência destinado a examinar a capacidade de resistência. A corrida começa. Aang corre porque está bastante confiante em sua capacidade de correr super rápido. Ele acha que vai quebrar um recorde. No entanto, o único recorde que ele quebra é o de ser a pessoa mais lenta a chegar à linha de chegada. Acontece que esse corpo estava em um estado muito pior do que ele imaginava. A segunda etapa do teste de aptidão física trata da força explosiva do braço, e ele acaba torcendo o pulso. Na terceira etapa do teste de aptidão física, ele mal salta 1 metro, por isso é chamado de idiota por Sito Liu. Além de ficar em último lugar no teste de aptidão física, ele acabou obtendo os piores resultados da história. Ele está desapontado, mas Lan Snow está lá para consolá-lo. Embora Makoto esteja também desapontada porque, se falhar, ela não conseguirá tirar mais fotos dele e de Lan Snow juntos. Um dos vigilantes conversa com o líder do esquadrão, perguntando se o Aang deveria ser removido por ter resultados horríveis. O líder do esquadrão é um homem disciplinado, então, mesmo não tendo nenhuma esperança nas habilidades de Aang, ele lhe dá a chance de participar da segunda rodada de testes. Sabendo que provavelmente seria sua avaliação final, inicia-se então a segunda rodada de testes, onde cada um dos candidatos será testado quanto à sua sincronização com o equipamento de enxertia. Isso o faz sorrir, pois ele sabe que a força aumentada dos trajes pode ajudá-lo. Ele teve a maior taxa de sincronização há 60 anos, então mesmo tendo um corpo inadequado, ele pode conseguir sincronizar bem devido à sua força de vontade. Ele está visivelmente determinado a mostrar sua verdadeira habilidade como guerreiro. Os examinandos são instruídos a prosseguir para o local de teste.
Aang fica um pouco confuso ao ver o novo visual do equipamento de enxerto depois de 60 anos. O traje está muito mais leve do que antes e parece muito mais confortável. Enquanto isso, no palco, vemos Situ Liu sendo examinada quanto à sua sincronização com o traje de enxerto e obtém uma classificação de sincronização de 39%. Todos ficam chocados com a altura, admirando como ela vem de uma família de artes marciais e como ela é linda. Aang não entende o hype, mas Situ Liu remove o cabo de conexão e sai do palco, parecendo deslumbrante ao sair da sala. Porém, olhando as coisas da perspectiva dela, vemos o quão ansiosa ela fica com seu desempenho. Ela se força a se acalmar e manter a calma. Aang, por outro lado, está um tanto impressionado com sua habilidade, pensando em como ela conseguiu uma taxa de sincronização de 39%, mesmo apenas na avaliação. Lan Snow e Aang conversam sobre como se sentem em relação a Situ Liu, com ambos demonstrando apreciação pela força imponente escondida sob seu corpo esbelto. Lan Snow percebe que Aang não está nem um pouco nervoso com o segundo exame, e Aang diz que está acostumado. Essa resposta definitivamente surpreende Lan Snow, mas permanece quieto enquanto os testes avançam. Os novatos são vistos sentindo dores intensas ao serem avaliados quanto às suas taxas de sincronização com o equipamento de enxerto. O corpo mnemônico tem um grande impacto no corpo, então há um grande fardo que o corpo deve suportar inicialmente para atingir a taxa de sincronização de 10% para passar. Porém, muitos novatos não conseguiram resistir. Alguns até desistiram devido à dor. Mesmo assim, tanto a Lan Snow quanto a garota de cabelo rosa Suijil acabam passando, com Lan Snow atingindo uma taxa de sincronização de 24%, e Makoto obtendo uma taxa de sincronização surpreendente de 30%, o que ninguém esperava. O líder do esquadrão Yao Tang está feliz por ter encontrado alguns bons novatos com potencial real. Seu assistente diz a ele que eles realmente têm novatos melhores em comparação com outras cidades de Rank C, uma vez que só esta avaliação já viu 6 novatos com mais de 30% de sincronização. Eles podem estar orgulhosos de ter um bom lote de novatos, mas há alguns ovos ruins também de acordo com o líder do esquadrão Yao. Por exemplo, um fraco como Aang. Quando Aang começa a subir no palco, ele começa a perceber que todos estão olhando para ele, mas isso não o impede de atingir seu objetivo. Ele está pronto para mostrar a todos suas verdadeiras capacidades. Ele caminha em direção ao palco e coloca a mão no corpo de força, uma pedra preciosa vermelha brilhante como aquela que ele agarrou enquanto estava morrendo em sua vida anterior. Parece que uma causa demoníaca pode ser categorizada em 6 variações. O vermelho representa a força, o amarelo representa a defesa, o verde representa a cura e o azul representa a agilidade. No entanto, os 2 mais raros são roxo e preto. Enquanto isso, o roxo representa o poder imaginário. Preto representa tempo e espaço. Ambos são extremamente difíceis de encontrar, especialmente o núcleo preto. Aang lembra a si mesmo que o mais importante é a força de vontade enquanto ele coloca a essência em seu traje. Ele está pronto para mostrar a força de sua força de vontade, que determina quanta dor o corpo pode suportar do núcleo demoníaco, ao mesmo tempo que mostra o domínio do usuário sobre ele. Eles conectam o núcleo de Aang, e uma enorme faísca vermelha brilhante preenche a sala, indo tão longe que chega até mesmo ao salão. Os novatos selecionados ficam surpresos ao ver uma reação tão forte do núcleo demoníaco e de Aang como seu usuário. A taxa de sincronização acaba chegando a 40% em um instante e o número continua aumentando. Ele pode sentir a dor de tudo isso, mas está pronto para mostrar o quão forte é realmente sua força de vontade. Ele se esforça ainda mais, forçando seu corpo ao limite absoluto. O número sobe para 60%, deixando o líder do esquadrão em absoluta descrença, enquanto se pergunta se houve algum tipo de mau funcionamento do equipamento no processo de cálculo. O número continua subindo de 70% para agora 80%. Aang estava em seu elemento. Agora ele estava sentindo o poder pulsar pelo seu corpo, mas num instante tudo desligou. Ele sentiu-se perdendo todo o seu poder e sendo empurrado de volta para um abismo impotente. O núcleo vermelho começou a rachar e simplesmente quebrou. O núcleo quebrou e o cordão se rompeu automaticamente. Aang caiu no chão, percebendo que este corpo simplesmente não consegue resistir ao seu verdadeiro poder. O número cai para 10%. A taxa de sincronização exata necessária para passar no teste.
As pessoas que o avaliam chegaram à conclusão de que o núcleo vermelho estava com defeito, o que aumentou o número a um grau tão alto antes de quebrar. Todos eles deram um suspiro de alívio por algum motivo. Aang mal havia passado, de acordo com o assistente do líder do esquadrão. Todos começam a zombar dele no local de testes, mas Lan Snow rapidamente corre para ajudar seu amigo. Ele pergunta ao amigo se ele está bem e ele está aparentemente em estado de inconsciência. Ao concordar, Sito Liu está respirando aliviada mais do que qualquer outra pessoa, feliz por ninguém ser tão deslumbrante quanto ela em todo este centro de exames. Aang está feliz por ter conseguido passar, o que era tudo o que ele precisava. Lan Snow o leva de volta para a sala. Makoto não perde a chance de tirar fotos dos dois caras juntos. Mais tarde, na sala, Aang se pergunta sobre o que aconteceu. Ele claramente tinha força de vontade suficiente para conseguir uma classificação de 80%. Mas algo saiu das profundezas do seu coração que sugou todo o seu poder. Um núcleo demoníaco, mesmo do nível mais baixo, não deveria ter rachado daquele jeito, o que o deixou pasmo. O líder do esquadrão entra na sala e parabeniza a todos pela aprovação na segunda rodada de avaliações. Agora era a hora da rodada final, os testes práticos. Este seria o mais difícil de todos os testes, pois os novatos teriam que lutar contra um demônio real pela primeira vez em suas vidas. Isso assusta cada um deles. Mas acima de tudo, é ele quem pensa que vai morrer. Todos saem da sala. Mas o líder do esquadrão percebe algo no chão perto da área onde Aang estava sentado. É um pequeno pedaço de núcleo vermelho. Isso faz com que o líder do esquadrão fique um pouco mais curioso sobre Aang. Havia algo em sua determinação que realmente chamou a atenção do Yao Tang. Ele agora se perguntava o que a Aang lhe mostraria no teste final, apropriadamente denominado como a caça e a neblina além das muralhas. Pássaros voam sobre a cidade de Hélios, enquanto suas muralhas garantem sua segurança do mundo exterior, que foi dominado por demônios. Poucos estão confiantes o suficiente para sair do conforto dessas paredes, mas os guerreiros estão destinados a dar esse salto de fé. A porta do complexo foi aberta quando nossos jovens novatos davam um passo para fora pela primeira vez em suas vidas. A porta do complexo é lentamente levantada, deixando entrar os raios brilhantes do sol. Aang se pergunta como os humanos começaram a viver em lugares tão isolados. Enquanto o resto dos novatos respiram o ar exterior pela primeira vez, ele recebeu um novo núcleo de força para seu equipamento de enxerto. No entanto, ele ainda acredita que o problema não era o núcleo. Ele pode sentir que algo em seu corpo rejeitou o poder. Ele se perguntou se era um efeito colateral da transmigração, mas não tem tempo para se preocupar com isso agora, pois teve que fazer esse teste de frente. Aang dá o primeiro passo para fora da porta do complexo e para o mundo real, longe do conforto da cidade. Assim que deu o primeiro passo para fora, sentiu um forte arrepio percorrer seu corpo. Algo foi notificado de sua presença. Era como um radar, uma notificação para o Rei Demônio saber sobre a presença de Aang no mundo. Vemos um efeito cascata à medida que mais demônios começam a saber sobre sua existência, até chegar a uma caverna profunda e escura. Lá, um demônio sombrio se pergunta como poderia haver um demônio que pudesse superá-lo. Naquele momento, Aang pôde sentir algo no fundo do seu coração, a presença sombria dentro dele. Ao sentir os demônios e vê-los, ele ouviu uma voz atrás dele perguntando se ele iria se mover. Foi Sito Liu. Aparentemente irritada com a protagonista por bloquear seu caminho, Lan Snow está logo atrás dela e pergunta se ele está bem. Ele quer responder à pergunta de Snow, mas um dos instrutores diz para eles se reunirem rapidamente em um grupo, já que todos os outros já haviam saído. Parece que esses 4 farão parte da mesma equipe. Makoto pergunta, dizendo se ele pretendia formar uma equipe com eles o tempo todo. Ele quer esclarecer suas intenções, mas Sito Liu o interrompe e diz para ele não derrubar o time se ele quiser fazer parte dele. Ela então tem uma conversa interna consigo mesma sobre como estava preocupada com o fato de ninguém querer se juntar a ela. Snow incentiva Aang e diz que eles devem dar o melhor de si neste treinamento, enquanto Makoto tira uma selfie de sua nova equipe. À medida que eles se afastam, vemos um dos monumentos dos antigos reis, o Monumento Dissipador. Este aço preto, feito de textura de pedra sólida, contém uma substância especial que é usada para exibição. O instrutor então informa aos esquadrões que deverão fazer a avaliação final em grupos de 4, onde caçarão no meio do nevoeiro. As equipes então recebem uma adaga de caça para matar demônios.
Eles também receberam um pequeno dispositivo com o qual podem dissipar a névoa feita de aço dissipador. A tarefa é bastante simples. As equipes teriam que se dirigir aos locais designados que foram marcados com luzes piscantes e inserir o dispositivo nas luzes piscantes para dissipar a neblina. Assim que estiver concluído, eles devem caçar tantos demônios sem barbatanas quanto possível. A avaliação será baseada tanto na força individual quanto na cooperação da equipe. Este julgamento final é o mais assustador de todos. Eles não precisam apenas de um bom físico e habilidade de luta, mas sim de fortaleza mental para superar situações e desafios complicados que estão à sua frente. Eles também precisam aprender a trabalhar juntos em equipe, pois essa seria a única maneira de sobreviver a essa prova com as melhores notas. Eles apenas examinaram a área adequadamente e lutaram contra os demônios que aparecerem pela primeira vez para ganhar o título de guerreiro. O exame estava acontecendo com força total, e no topo da parede, uma mulher com um corpo lindo e rosto atraente olhava para eles. Ela fala sobre o lote de novatos ser bastante promissor, mas seu alvo atual não é outro senão Situlil devido ao seu nome de família. Este não é outro senão o líder do 2º esquadrão, Dada Jelly. Ela pergunta aos 2 homens ao lado dela o que eles acham que o primeiro líder do esquadrão, Joel, também está interessado em ver o crescimento de Situlil. No entanto, o 3º líder do esquadrão, Yao Tang, ainda está curioso sobre Eng ao mencioná-lo aos seus camaradas. Ele propõe que vale a pena tomar cuidado com Eng. Veja bem, Yao Tang enviou o núcleo vermelho que Eng usou durante o exame de sincronização para teste. Acontece que não havia nada de errado com esse núcleo. Isso o deixou se perguntando o que havia acontecido, mas Jelly o interrompe chamando-o de um nome engraçado, o que irrita Tang Tang. Quero dizer, líder do esquadrão Yao Tang. De qualquer forma, Jelly começa a perguntar se os demônios foram classificados corretamente porque ela deseja garantir a segurança dos novatos em primeiro lugar. Yao Tang diz a ela que eles verificaram consistentemente a vizinhança, e apenas nenhum demônio de barbatana foi encontrado na cidade de Helios. Joel os lembra que se um demônio de uma barbatana aparecer do nada, eles devem garantir que protegerão os novatos a qualquer custo. Afinal, eles são o futuro da humanidade. Agora é a vez do nosso grupo de heróis finalmente realizar o exame prático. A equipe de Eng, Snow, Makoto e Liu está aparentemente preparada para isso. Eng está pronto com o dispositivo de dissipação na mão, mas Situlil o agarra e começa a correr, dizendo aos demais para segui-la. Eng fica um pouco irritado com a busca de atenção dela, mas ele faz o que ela diz e diz aos outros para segui-la também. Eles correm em meio à neblina, preparados para os perigos a que poderão estar sujeitos. Eles podiam ver a luz piscando, que era o seu destino. Eles correm muito e rápido, mas Liu é alguém que gosta de se exibir quando está perto do destino. Ela salta alto no ar e dá um salto mortal para trás, caindo de pé e plantando o dispositivo de dissipação no objetivo. Jelly fica agradavelmente surpresa com Situlil, afirmando que mesmo tendo um núcleo de recuperação verde, ela tem uma enorme quantidade de resistência. Sem ela perceber, um grupo de demônios começa a correr em sua direção. No entanto, o esquadrão está logo atrás dela enquanto Eng diz a Snow para usar seu núcleo de defesa e romper seus ataques. Snow salta no ar desta vez e cai bem perto dos demônios. Sua aterrissagem envia uma onda de choque que faz os demônios voarem pelo ar e bloqueia o campo de batalha com sua bolha de escudo. Isso impressiona o líder do esquadrão Yao Tang, que está surpreso com a capacidade de Snow de usar seus poderes essenciais. Já, Eng faz um floreio com sua adaga e diz a Liu que a processa para matar um demônio. As meninas já estavam preparadas e não precisam de instruções. Todos os 3 correram em direção a um demônio separadamente e começaram suas lutas com eles. No momento da conclusão do exame, surgem alguns demônios sem barbatanas. A partir daí, vemos as lutas em 3 peças. A primeira rodada nos mostra Makoto contra um demônio sem barbatanas. O demônio parece ser rápido, mas usando seu núcleo de agilidade, a garota desvia dos ataques lançados em sua direção. De alguma forma, ela consegue subir no demônio e chutá-lo com tanta força que ele voa em direção ao chão, onde Snow está pronto para dar um soco nas entranhas. O demônio é lançado vários metros para trás, matando-o com o impacto. Na parede, o líder do esquadrão Joel está admirando o trabalho em equipe e comenta como o núcleo de agilidade melhorou 10 vezes os movimentos da garota.
Mas parece que a agilidade dela não era a única coisa que ele estava olhando. E Yao Tang foi o primeiro a repreendê-lo por sua perversão. A segunda luta é entre Situ Liu e um demônio maior. Porém, não é grande coisa para ela, pois ela simplesmente pula sobre o demônio e o esfaqueia com sua adaga. Sua adaga começa a encher o corpo do demônio com energia explosiva, causando calos grandes e bulbosos enquanto ele grita de dor. Ela então salta do demônio, cai de pé e simplesmente diz: "Bum!". A energia explosiva verde dentro do demônio explode, dizimando completamente o monstro. A terceira luta é entre Aang e um demônio lutador. Diferente dos demais, Aang tem uma estratégia nessa luta, que é acertar os 3 pontos vitais de um demônio. Ele atingiria primeiro o pescoço, causando uma lesão grave na respiração, depois o peito, que abriga alguns dos órgãos mais importantes do corpo. Por último, ele cortaria o abdômen do demônio, fazendo-o sangrar. Ele rapidamente eliminaria esse demônio. Dentro de alguns hits, ele tenta executar esses golpes, mas não consegue acabar com o demônio devido ao frágil corpo humano que está tendo que controlar. Como não há muito poder que este corpo possa extrair do núcleo, ele decide usar esta batalha para testar seus limites. Ele corre em direção ao demônio com cada grama de seu ser, querendo realmente colocar seu corpo ao limite. Nós o vemos correndo em direção ao demônio humanoide vermelho. O demônio reage a esse movimento lançando furiosamente um soco inesperado direcionado diretamente à cabeça de Aang. Aang fica surpreso, mas reage rapidamente para desviar do gancho de direita. Ele empurra sua faca para esfaquear as costelas do demônio. Mas o demônio conhecia seu plano de jogo e só conseguiu um pequeno corte na costela do demônio, quando ele percebeu imediatamente que não respondeu ao ataque rápido o suficiente. O demônio avança com a perna e tenta chutá-lo, mas Aang se move com segurança por baixo dela para se esquivar mais uma vez com a graça de um guerreiro. Ele então aproveita a oportunidade e joga a faca na outra mão enquanto olha diretamente para a alma do demônio com seu olhar aterrorizante. Ele cutuca novamente, conseguindo cortá-lo mais uma vez, mas sua coordenação olho-mão era fraca demais para ser um golpe destrutivo, apesar de ser fatal. A boca do demônio goteja sangue verde, sinalizando que estava sangrando internamente em um ato de desespero. O demônio joga todo o seu corpo em direção a Aang. No entanto, ele só é cortado ainda mais, e usa o peso de seu corpo para fazer o demônio tropeçar enquanto ele cai de cara no chão. Aang se manobra para cortar sua boca. O demônio cai no chão enquanto Aang cai de pé. Snow, Makoto e Situ estão observando ele mostrar suas habilidades. Lan Snow percebe que Aang parece estar brincando com o demônio enquanto Makoto está muito ocupado tirando fotos. E Situ está preocupada, sentindo-se insegura sobre as habilidades de Aang. As travessuras habilidosas de Aang chamam a atenção dos líderes do esquadrão, principalmente da Dada Jelly, que pergunta sobre ele a seus camaradas, afirmando que ele é impressionante. Mas o líder do primeiro esquadrão, Joel, percebe que Aang está se movendo como um veterano, alguém que tem experiência nesse ramo de trabalho. O líder do esquadrão, Ji Yao Tang, simplesmente parece inseguro sobre o que pensar desse garoto jovem e magricela. O monstro fica de 4, sangrando enquanto todo o seu corpo é cortado pelas cutucadas e facadas de Aang. Aang está curvado, segurando os joelhos e respirando fundo. Ele chega à conclusão de que sua nova forma é fraca. Ele sabe que não pode usar nenhuma de suas habilidades anteriores, e fica sem fôlego rapidamente. Ele já terminou de se testar, então decide que é hora de acabar com o demônio. Ele corre em direção a ele com a intenção de executar o monstro ali mesmo. De repente, ele ouve um som estranho. Algo emerge. O chão se abre bem na frente dos olhos de Aang. Uma raiz rosa em forma de presa se projeta do solo. A raiz apunhala o peito do demônio enquanto uma poça de raízes sai dele. Aang percebe que eles foram cercados por raízes, pois agora parece haver uma entidade poderosa entre eles. Uma mão rasga as costas do demônio e outra mão sai dele. À medida que cada mão agarra um lado num piscar de olhos, o demônio é dividido em 2 enquanto outra criatura sai de suas entranhas. Aang está apavorado. Uma expressão de confusão e logo o terror toma conta de seu rosto. Esta entidade de aparência xenomorfa não tem olhos, tem um rosto ossudo e dentes grandes. Ele puxa a cabeça das costas do demônio morto e solta um rugido alto. O líder do esquadrão está vigiando acima das muralhas. Observa a comoção enquanto os sinais são enviados a eles através de uma fumaça colorida. A fumaça chega aos 3 no topo da parede e afeta mais Yao Tang.
Seu rosto está cheio de medo quando ele percebe que este não era apenas um caso normal de demônio, mas sim algo muito mais aterrorizante. Este era um demônio de uma barbatana e havia estudantes presos nele. Os outros estudantes estão fugindo das raízes, em pânico e gritando por suas vidas, implorando para serem salvos. Joel e Dada Jelly saltam da parede em um esforço para se defenderem da ameaça. Nesta situação, fortes rajadas de vento, fumaça e poeira prevalecem sobre todo o local, já que Dada e Joel estão correndo na velocidade mais rápida possível para ajudar os novatos. Eles encontram os novatos fugindo e os dados lhes dizem para irem até Yaotang, que os acompanhará até a cidade. O demônio de uma barbatana finalmente pisa no chão e percebe que está cercado por humanos, mas afirma que sentiu o cheiro de um demônio e fica confuso com isso. Ele se pergunta como isso poderia ser. Como poderia um humano cheirar como um demônio? O demônio examina todos eles, olhando atentamente para cada um e se perguntando qual deles é o que ele estava procurando. Ele começa a caminhar lentamente em direção a eles, olhando para sua ameaça como seria de esperar. Situliu se pergunta se esse é um demônio de uma barbatana. Ela percebe que não se parece em nada com os outros. O medo começa a tomar conta de sua mente quando ela começa a se imaginar sendo destruída pelas raízes e incapaz de resistir à pressão. O demônio começa a caminhar até Aang. Ele tem certeza de que seu corpo atual não poderia enfrentar esse monstro. Aang está suando de nervosismo. Ele está percebendo que é assim que os guerreiros normais devem se sentir quando enfrentam um demônio de barbatana. O demônio estende a mão para Aang. 4 bolas de luz começam a surgir de seus dedos enquanto ele afirma que trará todos eles. Um raio laser branco sai de sua mão e se fixa na testa. Eles parecem quase hipnotizados, completamente paralisados de todos os movimentos corporais. Eles caem no chão e desmaiam. O demônio está pronto para levar todos eles. No entanto, ele percebe uma rachadura na estrutura da raiz e fica surpreso, irrompendo pela rachadura na raiz dos heróis Joel e Dada. Joel grita com o demônio dizendo para ele não tocar nos novatos. O demônio simplesmente responde lançando ainda mais raízes em sua direção para bloquear seu caminho. O demônio sorri ao se despedir novamente, coberto por raízes. Um enorme buraco se forma no chão e ele cai nele. Junto com os novatos, Dada e Joel ficam perplexos, chocados ao perceber que foram levados 4 dos examinandos. O buraco no chão é vasto e profundo, rodeado por grandes troncos de árvores. Eles percebem que, próximo ao buraco no chão, rachaduras começam a surgir, quase como se fossem uma trilha que levava até a localização daquele demônio. Joel decide que eles devem ir atrás disso de qualquer maneira. No meio de uma floresta cercada por falésias e grandes árvores que bloqueiam a iluminação, vemos Dada e Joel olhando para a trilha que potencialmente os levava até aquela do demônio. Os dados estão confusos, apesar das múltiplas verificações e exames da arena por Ji Yaotang. Um demônio de uma barbatana apareceu neste lugar. Parecia impossível. Ela sabia o quão cuidadoso e cauteloso ele era, o que tornava isso ainda mais misterioso. Eles não sabiam qual era o protocolo e algo assim nunca havia acontecido antes. De repente, Joel pode ouvir seu nome sendo chamado de cima enquanto vemos o líder do esquadrão Yaotang entrando em cena. Ele cai no chão e imediatamente pergunta sobre as crianças que foram levadas. Ele repreende os dois por pararem e diz que eles deveriam continuar perseguindo-os. Joel manda ele se acalmar e conta como os rastros pararam ali. Dada diz que o único demônio de barbatana provavelmente começou a cavar no subsolo quando chegou a este ponto, e diz que a área à frente é um território desconhecido, então seria imprudente entrar correndo. Yaotang está obviamente muito abalado com isso, culpando-se e sentindo-se um sentimento de culpa. Ele pensa em uma memória passada, um acontecimento traumático que moldou sua personalidade. Alguém querido por ele foi tirado dele por demônios e ele nunca desistiu disso. Ele se enfurece e dá um soco no chão, quebrando-o em vários pedaços. Ele se culpa, dizendo que foi seu erro não verificar corretamente. Joel e Dada estão olhando para seu camarada enquanto ele se culpa por coisas que não estavam sob seu controle. Joel diz que eles deveriam voltar para a cidade para acabar com o pânico. Dada menciona como todos os 3 não podem ficar longe da cidade, e que eles deveriam enviar um grupo de exploração para verificar as áreas circundantes, em busca de pistas e outros demônios com barbatanas. Ela tenta ajudar seu companheiro colocando a mão em seu ombro e dizendo que nenhum deles queria que isso acontecesse, mas eles devem manter a compostura.
Ele afasta a mão dela e diz a ambos para voltarem primeiro, para que ele possa procurar um pouco mais. Joel fica um pouco irritado no início e quase grita com um amigo. No entanto, ele é interrompido por Dada, que apenas diz a Yao Tang para retornar antes do pôr do sol. Ele olha para ela e diz que sabe. Ele foge para a floresta, tentando ao máximo retomar a trilha. Dada fala com Joel, dizendo que ele não iria ouvi-los de qualquer maneira. Joel reconhece isso. Ele sabe que Yao Tang não tem sido o mesmo desde que seu irmão mais novo foi arrastado por um demônio no passado. Pensou seus olhos melancólicos. Observe que se o irmão mais novo de Yao Tang estivesse vivo, ele teria a mesma idade dos examinandos. Ela sabe que as crianças o lembravam de seu irmão mais novo. Nas profundezas do subsolo, dentro de uma estrutura semelhante a uma caverna, Aang acorda. Ele abre os olhos e olha para seus companheiros, questionando onde eles estão e presumindo que estão no subsolo. Seus camaradas estão ao seu redor, mas também estão amarrados a pilares como ele. Ele pode sentir a respiração diretamente atrás dele enquanto a criatura abre a boca, perguntando se ele acordou. Aang olha para trás rapidamente. Ele percebe que é capaz de entender as palavras do demônio de uma barbatana. O demônio reconhece que Aang é diferente porque acordou muito mais rápido que os outros. É fascinado pelo nosso herói. Aang não tem ideia do que esperar nesta situação. De repente, ele sente a mão do demônio agarrar seu rosto. O pilar de madeira ao qual ele está preso se quebra quando o demônio o agarra com a mão na garganta. Ele pergunta por que ele cheira como um demônio. É de se perguntar por que um humano cheiraria mais forte do que um demônio de uma barbatana. Aang está sangrando no rosto, perguntando confusamente o que o demônio está tentando dizer. De repente, o cristal dentro do traje de Aang libera uma explosão de energia vermelha e faz o demônio voar de volta. Aang cai no chão com a faca na mão. Ele corre em direção ao demônio, pronto para desferir um golpe mortal que acabaria com seu sofrimento. O demônio decide bater palmas enquanto ataca com suas garras afiadas. Aang se esquiva do ataque, dando um salto mortal para trás em direção à segurança. Ele agora estava travando uma briga com o demônio, enquanto pensava em quão facilmente ele poderia ter destruído o demônio se estivesse em seu corpo original. A responsabilidade de salvar seus amigos. Isso permaneceu em sua mente, então ele decidiu enviá-lo e correu para o demônio mais uma vez. Ele percebe que este é um demônio de núcleo vermelho que possui um corpo ágil e articulações flexíveis. Ele pode reagir rapidamente a qualquer ataque e responder com a mesma rapidez. No entanto, as suas articulações também são vulneráveis a ataques. O demônio encara Aang, dizendo que seus esforços são inúteis enquanto ele corre em direção a ele. À medida que avança, o demônio ataca rapidamente com suas garras longas e afiadas. Ele perfura o peito de Aang, e por um momento parece que Aang não sobreviverá ao poderoso golpe desse demônio. Felizmente, o demônio só conseguiu acertá-lo no ombro e perfurar seu corpo. Porém, Aang sabia que isso iria acontecer, e foi seu único momento para encontrar uma fraqueza com suas garras empaladas em seu ombro. Suas articulações estavam agora vulneráveis a um ataque. Aang ataca direto na articulação do ombro, perfurando-o com sua faca. Ele puxa com extrema ferocidade. Este movimento de poder resulta em nosso herói arrancando o braço do demônio. Ele grita de dor quando seu braço acaba de ser desmembrado. Aang sorri. Ele sabe que agora tem vantagem nesta batalha. Ele já matou demônios de uma barbatana antes, e isso não deveria ser um problema para ele. No entanto, o demônio simplesmente ri antes de atacar novamente, e desta vez dá um soco no peito. O golpe é tão forte que o faz sangrar pela boca. Aang sai voando pela sala até bater na parede, formando uma pequena cratera ao seu redor. Ele está deitado no chão com o peito sangrando e o corpo à beira da inconsciência. A criatura fala sobre como, mesmo que Aang conhecesse sua fraqueza, ele era um demônio do tipo madeira com núcleo de madeira vermelha. Se há uma coisa que nosso herói não sabia é que ele pode se curar. Aang fica chocado. Ele só sabia que os demônios de núcleo verde podiam se curar e não sabia o que significava um tipo de madeira. Ele assume seu rosto ao perceber que, talvez depois de um século, os demônios também evoluíram. O demônio encara nosso herói e gesticula para que ele se aproxime com o dedo. Raízes começaram a se projetar da parede, empalando o corpo do nosso herói, perfurando seus órgãos e mandando Aang de volta para as mãos do demônio. O demônio o segurou pela cabeça enquanto nosso herói olhava para ele. O demônio não entende o que Aang é e decide deixá-lo morrer. Aang está agora à beira da morte. A dor é demais para ele respirar.
Ele não consegue acreditar que está prestes a morrer assim depois de reencarnar. Ele sabe muito bem como é a sensação de ver camaradas morrendo. Ele tinha visto isso em sua vida anterior. Ele pede desculpas enquanto está pronto para dar seu último suspiro. No entanto, uma voz dentro dele afirma que não pode aceitar isto. O demônio de uma barbatana inspeciona o corpo e percebe que Aang está morto. O demônio se pergunta se devorar Aang irá evoluir. Então ele decide comer quando está prestes a colocar suas mandíbulas retorcidas em seu rosto. Algo aconteceu. Algo desperta dentro do nosso herói e é o espírito de um poderoso demônio. Seu corpo surge com uma energia tão poderosa que faz o demônio voar de volta. A voz fala com nosso herói, falando sobre como ele não pode morrer ou seus planos serão desperdiçados. O cristal preso em seu traje começa a despertar. A voz dentro dele se pergunta como seu último fragmento de consciência está sendo usado. Assim, o demônio de uma barbatana sente a presença desta força terrível dentro de Aang. Uma explosão de energia poderosa começa a emanar de nosso herói, e o demônio de uma barbatana faz suposições sobre como poderia ser um demônio de 5 ou 6 barbatanas. Aang começa a flutuar por puro poder, enquanto a voz dentro dele ri do fato de o demônio pensar que é um fraco. Seu corpo começa a se transformar. Seus pés e braços ficam vermelhos, e garras começam a aparecer onde estavam suas unhas. Seu corpo se transforma no de um demônio. Um poderoso demônio vermelho com cabelos prateados e chifres que aterrorizariam qualquer um. De repente, de dentro do corpo de Aang, uma explosão de energia poderosa surge através do teto, rasgando-o e iluminando toda a sala em vermelho. A explosão é tão poderosa que pode até ser vista na superfície. Os efeitos são tão fortes que afetam outros demônios, despedaçando-os e desintegrando-os totalmente. Toda a área sentiu o impacto desta explosão. Bem no centro disso estava Aang. Seu corpo agora se transformou com uma poderosa energia demoníaca que o rodeava. Esta nova forma de Aang começou a falar com o demônio de uma barbatana. Ele menciona que é o único demônio com 8 barbatanas no mundo, a existência mais forte do cristal carmesim. É o rei de todos os demônios. O demônio de uma barbatana começa a ter um colapso nervoso ao perceber quem está enfrentando. É ordenado que se ajoelhe, e o demônio cai de joelhos e mais uma vez ordena que ele fale seu nome. O demônio afirma com sua voz nervosa e quebrada: o rei da barbatana, Carmesim. Vemos a forma aterrorizante, porém majestosa, que nosso herói assumiu agora. Ele era o demônio acima de todos os demônios. Enquanto o terceiro líder de esquadrão procurava pelos examinados desaparecidos, ele patrulhou a área. Quando uma forte rajada de vento veio em sua direção. A rajada de vento foi tão forte que quase o derrubou. Ele agarrou-se ao chão e certificou-se de não perder o equilíbrio. De repente, ele viu um dragão verde como um demônio e passou correndo por ele. Ele pousou bem próximo a ele e, num ataque de raiva, decidiu atacá-lo. Ele dá um soco no demônio com tanta força que seu braço o empala e explode seus órgãos internos. Outro demônio o ataca enquanto ele faz isso, e ele se esquiva do ataque. Ele reage com um chute que quebra a mandíbula do demônio. Ele então joga o demônio no chão e coloca o pé em seu pescoço. Depois de matar esses demônios, o líder do esquadrão percebe que terminou de patrulhar a área. Existem apenas 2 demônios de barbatana nesta área, e as crianças simplesmente não estavam aqui. Ele está preocupado porque sabe que deve continuar procurando por eles. Ele olha para o céu pensando em seu irmão, pois sabe que deve encontrar os examinandos antes do anoitecer, ou eles poderão perdê-los para sempre. De repente, ele vê a explosão atrás dele, a explosão causada pela transformação de Aang, e um raio vermelho de energia carmesim surgindo em direção ao céu. A explosão e sua onda de choque tomaram a área como uma tempestade. Foi uma onda de energia tão grande que destruiu os edifícios, o solo e até mesmo os monstros que estavam nas proximidades. O líder do esquadrão protegeu o rosto e os olhos enquanto se perguntava o que era essa onda de energia. Ele olhou na direção de onde veio e se perguntou se as crianças estavam lá. Enquanto isso, no bunker subterrâneo para onde o demônio de uma barbatana levou os examinandos, vemos dominação total. Aang, em sua nova forma como rei da barbatana carmesim, voa até o chão e pousa ao lado do demônio da barbatana. O demônio está ajoelhado, com a cabeça e os braços no chão enquanto chama Aang de seu rei. O rei carmesim se pergunta como ele não pensou que o céu estaria tão escuro, mesmo depois de seu retorno. Ele faz uma pergunta ao demônio de uma barbatana e ordena que ele responda. Ele pergunta se os Lordes Demônios são os mesmos desde que desapareceu.
O demônio de uma barbatana responde de acordo, afirmando que os Lordes Demônios são os mesmos 5, sem mudança em suas posições. O rei comenta como eles aparentemente vivem pacificamente um com o outro, o que estranhamente o faz cair na gargalhada. Ele presume que eles se esqueceram do que fizeram com ele há 60 anos. Ele está decepcionado com o corpo que escolheu. Ele selecionou este corpo porque pertencia ao soldado mais forte da humanidade, mas não esperava que ficasse tão fraco após a reencarnação. Além disso, ele está desapontado pelo fato de sua última consciência ter sido desperdiçada em uma situação como esta. Ele precisa fazer com que este humano desperte completamente para que ele possa aparecer mais uma vez. Ele está zangado com o fato de Aang estar tão fraco, que parece que sua paciência está sendo testada. Ele agora tem que esperar que Aang desperte lentamente e entenda o conceito das memórias das barbatanas. O demônio menor pergunta ao seu rei se ele se referia às memórias que eles usam quando evoluem. O rei Carmesim falou sobre como as barbatanas aparecem com destaque em seus corpos, e quanto mais elas têm, maior é sua força e nível. Ele fala sobre como o líder do clã desenvolveu novas barbatanas, e a evolução demoníaca requer essas memórias de barbatanas. Ele afirma que é por isso que os demônios estão à frente das outras raças, e como o guerreiro humano chamado Aang é atualmente igual a todos os outros demônios das barbatanas. A distinção entre é que um demônio normal requer devorar alguém do mesmo tipo para evoluir, enquanto Aang precisa devorar demônios de nível superior ao dele. É assim que ele adquirirá as memórias das barbatanas e evoluirá para um ser superior. O rei Carmesim olha para o demônio de uma barbatana e o marca como um alimento atual. O demônio começa a implorar por sua vida, dizendo que apoiará e fará qualquer coisa que o rei Carmesim exigir. Ele implora que o ajude a despertar. O rei Carmesim aponta para ele e o agarra com telecinesia. Ele olha para a alma do demônio menor e afirma que não é digno de nada disso. Ele aponta o dedo para cima, destruindo o demônio e preparando-o para consumo. O rei Carmesim só vê o valor dos demônios como uma ajuda para o guerreiro humano despertar sua primeira memória de barbatana. Ele se dirige ao nosso herói, dizendo que está preparado para dar o primeiro passo para ele. Ele então comanda Aang para não decepcioná-lo quando ele subir de nível no futuro. E finalmente ele começa a deixar o corpo de Aang, pedindo-lhe para despertar passo a passo até chegar ao 8º estágio de barbatanas. O rei Carmesim esperará em seu sono até então, e somente quando Aang cumprir sua promessa o rei Carmesim despertará mais uma vez. Aang cai no chão, ajoelhando-se enquanto o cristal vermelho em seu peito começa a brilhar. O rei Carmesim começa a desaparecer, assim como a forma humana de Aang, até que o vemos acordar em seu corpo original. Ele fica deitado no campo de batalha, ao lado de um de seus camaradas, que se refere a ele como seu rei. O soldado não quer morrer, dizendo que alguém está esperando ele voltar. Aang estende a mão para ele, prometendo que não morrerá. Ele promete ao soldado que ajudará todos a sobreviver. Ele agarra a mão de seus colegas soldados enquanto os dois dão seus últimos suspiros. A alma do soldado deixa seu corpo enquanto ele conta que todos já morreram. Ele vê o rosto deformado e mutilado de seu companheiro da vida anterior, que lhe pergunta por que ele ainda está vivo, apesar de todos os outros já estarem mortos. Felizmente, isso foi apenas um pesadelo. Aang acorda em uma cama com seu corpo magro de menino. Ele segura a cabeça, feliz por ter sido apenas um sonho. Porém, esse relaxamento morre rapidamente quando ele percebe que era uma lembrança. Uma lembrança que assumiu uma forma mais horrível. Ele ouve a voz de Lan Snow chamá-lo enquanto ele remove a cortina e entra na sala. Sua equipe veio visitá-lo. Situ Liu, Lan Snow e Makoto. Todos estão felizes em vê-lo acordado. Makoto se aproxima do rosto dele, olhando para ele. Seus olhos grandes e brilhantes fitam sua alma enquanto ela pergunta por que seu cabelo está diferente. Ela se pergunta se o demônio foi a causa disso. Ele não sabe do que ela está falando e está excessivamente consciente de quão perto ela está de seu rosto. Ele então pergunta se todos estão bem, e eles dizem que estão bem. Ele pergunta se eles se lembram de como foram levados para a caverna subterrânea dos demônios. Atrás de uma das cortinas está o líder do esquadrão Yao Tang, que nota que Aang se lembra de algo. Quando a cortina se abre, vemos que não só Yao Tang, Joel e Dada também estão lá, e exigem saber tudo o que aconteceu naquela caverna. A última vez que paramos, Aang foi jogado na cama do hospital após seu encontro com um demônio maior.
mas ele rapidamente frustrou o plano de seu inimigo devido ao demônio de 8 barbatanas emergindo de dentro dele e guiando-o para o caminho certo. Agora, deitado na cama do hospital, ele teve que responder por tudo o que havia vivenciado antes de perder a consciência. O terceiro líder do esquadrão o questionou sobre o que aconteceu na caverna, e todos queriam saber o que havia acontecido. Aang notou que os outros 2 capitães estavam presentes aqui. Provavelmente eram capitães estacionados fora das muralhas da cidade. Ele questionou por que o capitão Yao Tang estava lá. A segunda líder do esquadrão entra na conversa e diz que seu precioso Tang Tang foi quem os trouxe de volta em segurança após o caos. Tang Tang não gosta de ser chamado assim, e conta a Dada sobre isso, mas ela apenas o provoca mais. O time está olhando para isso, se sentindo estranho. O primeiro líder do esquadrão, que é a epítome do cara bonito e cansado da vida, diz que eles foram encontrados do lado de fora de uma caverna. Ele conta a eles como eles estavam todos inconscientes e simplesmente deitados no chão, indefesos. Ele estava feliz que o demônio de uma barbatana não estava perto deles. Caso contrário, eles estariam mortos. Segundo ele, Dada conta que os outros 3 de sua equipe acordaram bem rápido, e o único que estava em coma e também teve mudanças significativas nos cabelos, olhos e corpo, estava Aang. Aang olha para seu rosto no espelho. Ele pode sentir a marca do Rei Carmesim em seu rosto, mas ainda não sabe. Enquanto isso, Dada começa a pressioná-lo para contar tudo o que ele lembra. Ele não consegue se concentrar, no entanto. Ele se pergunta o que aconteceu com seu cabelo. Ele se sente completamente irreconhecível até para si mesmo. Ele não se lembra de nada do que aconteceu na caverna, além de ter tentado ao máximo lutar contra aquele demônio. Depois que ele quase foi morto por aquele demônio da árvore e ficou inconsciente, ele não se lembrava do que aconteceu. Por um momento, ele questionou se deveria confessar tudo. Eles deveriam saber que ele havia reencarnado. Não fazia sentido. Se eles soubessem, isso se tornaria uma grande coisa. E eles nem acreditariam nele porque ele não se lembra do que aconteceu com ele. Ele teve que usar sua identidade como esta nova versão de Aang para agir e esclarecer tudo. Aang conta a eles uma história elaborada, dizendo que acordou brevemente e viu que estava em uma caverna, após o que desmaiou novamente. Ele diz que é por isso que sabia que havia uma caverna, mas não sabe de mais nada, apenas acordando agora mesmo neste hospital. Tang Tang não acredita nele, mas também se questiona. Talvez ele estivesse pensando demais em tudo isso. Talvez Aang não fosse um babaca atrevido como ele pensava. No entanto, havia um fio solto. Os respingos de sangue na parede daquela caverna. Nenhum mero mortal poderia ter causado isso. O que quer que tenha acontecido naquela caverna fez com que Tang Tang se sentisse como um detetive querendo chegar ao túnel mais profundo desta caverna. Joel chega ao lado do nosso herói em seu banquinho móvel, perguntando se seu nome era realmente Aang. Ele observa que nosso herói compartilha o nome com o lendário guerreiro Aang. E a julgar pelos resultados nos diferentes testes, ele pode sentir que, embora a base de Aang possa ser fraca, ele é muito calmo e composto ao lutar contra demônios. Ele olha diretamente nos olhos e pergunta se ele já lutou contra um demônio antes, e fica completamente na defensiva, dizendo que ele só tem interesse em lutar e que reúne detalhes e analisa todos os diferentes tipos de demônios em busca de suas fraquezas. Dada observa que ele é do tipo nerd e pede a Tang Tang para cultivar um guerreiro como Aang. A frase cultivando um guerreiro rapidamente lembra nosso herói dos testes, e ele pergunta a todos sobre seus resultados. Makoto diz a ele que ele passou esplendidamente no teste de guerreiro, e que eles ainda fazem parte de uma equipe. Snow diz a ele que o acidente foi considerado destino, então o capitão formou uma equipe para eles. Makoto está animada para continuar trabalhando com Aang, mas Sito Liu está quieta porque ela não é mais o centro das atenções. Claro, quando ela abre a boca, ela diz a ele que eles já estão atrás dos outros times e se pergunta por que isso acontece. Como eles poderiam ter ficado para trás se sobreviveram a um demônio tão cruel? Tang Tang entra na conversa dizendo que toda a equipe precisa passar para poder cumprir missões e acumular pontos. Como ele ficou inconsciente por 3 dias inteiros, o time deles tem 0 pontos. Nosso herói grita bem alto. Ele não conseguia acreditar que estava inconsciente em coma há 3 dias inteiros. O esquadrão começa a se preparar. Eles reúnem seus equipamentos e vestem seus trajes de batalha, prontos para voltar ao trabalho e compensar os dias que passaram descansando. A multidão está assistindo,
Eles ficaram estranhos ao olhar para esses jovens guerreiros prontos para embarcar em sua jornada, preparado para a batalha. O capitão deles estava parado na frente deles e disse que lhes explicaria todas as regras. Primeiramente, ele parabenizou os 4 por se tornarem oficialmente guerreiros, sem mencionar que ele também os parabenizou por estarem sãos e salvos, depois de enfrentar um demônio de uma barbatana. Ele afirmou que eles foram agrupados como uma equipe sob seus cuidados, o que significa que o líder do esquadrão Yao Tang era agora o capitão de sua equipe, o capitão de seu navio, a manteiga em suas torradas, o gelo em suas bebidas. De qualquer forma, ele menciona que atualmente comanda 9 times e quer que esse grupo se destaque entre eles. O impostor Eng pergunta ao capitão o que significa se destacar dos demais. Nesse caso, ele se perguntou por que as regras para se tornar um guerreiro haviam se tornado tão complicadas antes. Na época dele, assim que você se tornou um guerreiro, você foi enviado ao campo de batalha para se tornar um assassino de demônios. Quando Snow pergunta a Eng se ele sabe sobre o sistema de classificação de pontos para equipes pequenas, o que nosso garoto certamente não sabe, Sito Liu fica tão irritada como sempre, chamando-o de novato que não sabe de nada enquanto pensa que vai arrastá-la para baixo. Acontece que eles eram atualmente o time Tang com classificação mais baixa. Tang menciona que a razão da criação deste sistema foi para que pudessem estimular uma competição saudável através do sistema de classificação por pontos. Isso ajudaria a melhorar todos os guerreiros sob o comando de cada capitão. Tang elabora ainda mais, afirmando que como tem 9 equipes sob seu comando, elas estariam competindo com outras 8 equipes. Eles poderiam obter pontos completando missões de vários níveis, e quanto mais pontos marcassem, maior seria sua classificação. No final de cada mês, as equipes com mais pontos, juntamente com 6 equipes pequenas e os subordinados dos capitães responsáveis, participarão numa pequena competição, e a equipe que ficar em primeiro lugar receberá uma recompensa. Claro, por se tratar de um sistema de classificação, cada equipe que estiver na posição mais baixa será punida. Eles serão essencialmente rebaixados para a equipe de limpeza, e terão que esperar um mês inteiro pela chegada do próximo lote de equipes em último lugar. Eng pensa em como isso é conveniente, pensando em como as ruas estão tão limpas por causa da existência desse sistema de classificação. Yao Tang termina seu discurso dizendo que essas são as regras para se tornar um verdadeiro guerreiro. Como os demônios continuam evoluindo, os guerreiros devem aprender a se adaptar sem relaxar. Ele nomeia Sito Liu como líder da equipe porque ela tem as pontuações mais altas no teste. Preciso fazer uma pausa aqui e admirar a arte fenomenal existente. Lan Snow não tem objeções, nem Makoto. Enquanto isso, Eng está fervendo de ciúme, lembrando que ele costumava ser o guerreiro mais forte da humanidade e desejando ter sido escolhido como líder. Sito Liu caminha na frente para abaixar a cabeça e assumir a responsabilidade como líder. Ela afirma que eles completarão suas missões enquanto explode de felicidade por dentro. Por ter sido escolhida como líder, Tang avisa que, como ainda é tarde, eles deveriam ir e decidir que tipo de missão sua equipe realizará. Ele também sugere que eles observem os pontos de todos os outros times pequenos, só para ficarem mais conscientes do show de merda em que estiveram. Ele também os lembra que eles terão que acostumar seus trajes de enxerto em batalhas de combate real, então se houver algum problema, eles devem avisá-lo. Ele dispensa o time e vai embora, desejando-lhes boa sorte enquanto os saúdam e demonstram seu respeito. Sito Liu imediatamente assume o comando e diz que eles deveriam dar uma olhada no quadro da missão, falando sobre como estão 3 dias atrasados. Porém, a equipe está indo exatamente na direção oposta. Makoto diz a ela para esperar, pois eles têm algo muito mais importante para fazer primeiro. Isso envia Sito Liu em um frenesi de confusão. Ela entra em pânico e se pergunta se tomou uma decisão errada 3 segundos depois de ser nomeada líder. Deus abençoe esta arte. A prioridade de Makoto era tirar uma primeira foto oficial deles como um time adequado. Sito Liu está irritada, mas ela não consegue lutar contra a maioria de qualquer maneira. Enquanto isso, Eng se pergunta sobre as equipes pequenas e pensa na situação. No final, ele chega à conclusão de que isso pode não ser tão ruim assim. É tirada a primeira foto oficial como equipe, e é um retrato esplêndido, se assim posso dizer. A cena muda para os 3 capitães de equipe enquanto eles ficam em uma varanda, mergulhando mais fundo na situação da caverna. Tang fala sobre como havia sinais de sangue de um demônio desconhecido espalhado por toda parte dentro da caverna, enquanto Joel acende um cigarro.
Ele pergunta a Tang Tang se ele está insinuando que uma daquelas 4 crianças poderia conseguir algo tão grande quanto isso. Tang Tang deixa claro como ele estava se sentindo bastante confuso em relação a Mira. Veja, ele tinha faro para esse tipo de coisa, e seu nariz parecia incrivelmente sensível por parte do nosso herói. Ele podia sentir um cheiro familiar, mas desconhecido, vindo de Aang, e era uma sensação que não parava. Dada pula nas costas de Tang Tang, provocando-o sobre como ele está pensando demais nas coisas novamente enquanto ela monta o musculoso Yao Tang. Ela menciona que seu pequeno time parece bastante forte e diz a ele para cuidar deles para não perder para o time dela, mas Tang Tang estava falando sério. O Joel dá outra tragada no cigarro, ouvindo a conversa com indiferença. Ele diz a Tang Tang para ficar de olho neles, especificamente em Aang. Se houvesse algo suspeito sobre ele que pudesse encontrar como prova, então ele deveria contar a AOS outros 2. Caso contrário, ele deveria acabar com suas dúvidas, porque provavelmente estava pensando demais. Nosso herói olha para o quadro de missões do centro da cidade, examinando as missões restantes disponíveis para eles realizarem. Acontece que havia apenas missões de alto nível disponíveis, e eles poderiam ganhar 10 pontos para cada uma delas. Lan Snow entra em cena, dizendo a ele que essas missões foram as mais difíceis em termos de nível. Makoto teoriza que estes são os únicos que sobraram porque ninguém mais os escolheu, e porque são os mais difíceis. Sito Liu está olhando para o quadro sem dizer nada, mas pensando calmamente, contemplando. Lan Snow fala sobre como as missões de classificação B têm 6 pontos. Enquanto isso, as missões de classificação C têm apenas 3 pontos cada, o que torna as missões de classificação mais alta mais atraentes. No entanto, os escalões mais baixos eram muito mais seguros e protegidos, enquanto os escalões mais altos sempre terminavam com graves baixas. Aang entende que ele não é idiota. Ele entende o perigo quando o vê, quando Aang começa a falar sobre o que eles deveriam fazer. Sito Liu caminha na frente dele em direção ao tabuleiro. Ela imediatamente pega todos os 3 pedaços de papel com as instruções da missão quando Yao Tang termina, dizendo que eles deveriam enfrentar todos eles em perfeita sincronização com o líder da equipe, Sito Liu. Depois de alguns momentos deliberadamente lentos, é hora de alguma ação incrível. Vemos nossos heróis correndo por um terreno rochoso. Parece que eles estão fora dos muros da cidade e caminhando em direção ao objetivo da sua missão. Enquanto correm, nosso herói decide bater na pedra vermelha em seu peito e em seu traje para ativar as habilidades do traje Nano-Asa. Imediatamente, ele começa a fazer algo quando seu traje começa a brilhar em amarelo, e a pedra começa a fortalecê-lo. Garras afiadas começam a surgir de suas costas enquanto ele fica surpreso ao ver o poder da nanotecnologia. Logo, essas garras se transformaram em asas, o que lhe deu um impulso na velocidade de corrida. Ele rapidamente se move à frente dos demais, correndo direto em direção a uma rocha gigantesca. Num piscar de olhos, ele atravessa a rocha em uma corrida arrasadora. Ele para de se lembrar de pensar na Nano-Asa se desintegrando e se remontando em uma arma. Isso envia correntes fluindo pelo braço em direção à mão. Rapidamente, uma adaga surge em sua mão e ele entende como funciona o nanotraje de asas. Enquanto segura a adaga, ele percebe que a tecnologia dos nanoequipamentos realmente evoluiu nos últimos 60 anos. Sito Liu pergunta ao esquadrão se eles estão prontos, e todos reconhecem que realmente estão prontos para a missão em questão. Seus alvos são demônios sem barbatanas, e ela sugere que eles matem os 2 de uma só vez. Ela dá ao seu esquadrão o olhar aterrorizante de um verdadeiro líder nato, dizendo-lhes para seguirem estritamente o plano e partirem agora. Todos começaram a correr em direção ao seu alvo, prontos para uma batalha incrível que nos dará uma visão emocionante de suas habilidades mais uma vez. Os demônios percebem que estão prestes a ser emboscados, então eles assumem suas próprias e estranhas posições de batalha. Eles rugem de raiva, seus olhos brilhando em vermelho enquanto estão prontos para a luta de suas vidas. Situ não pode deixar de pensar em como eles devem fazer isso rapidamente, porque eles têm mais 3 missões para completar. As coisas começam a correr conforme o planejado. Snow sai primeiro usando suas habilidades. Ele será o primeiro a bloquear sua linha de visão. Ele bate no chão, arrancando um enorme pedaço de rocha abaixo dele para bloquear suas linhas de visão e confundi-los. Os demônios não conseguem dizer o que está acontecendo devido ao chão emergir na frente deles como uma parede. Aang e Makoto agora vão dar a volta pela lateral para que possam incapacitar os 2 monstros.
As coisas precisariam de um timing perfeito para que isso funcionasse como a Situ Liu havia imaginado. Na verdade, é exatamente isso que acontece quando Aang e Makoto fazem sua entrada para enfrentar um demônio cada. Esses dois lideraram o ataque e cortaram as pernas desses demônios. Eles essencialmente os tornaram imóveis. Os demônios não poderiam fugir mais, não importa o quanto tentassem, pois ele os acerta com força e sabe que está prestes a ver essas criaturas idiotas se debatendo. Como ele destruiu as articulações dos joelhos, os monstros gritam de dor. Suas pernas estavam quebradas e eles não podiam fazer nada a respeito. Do nada, Snow saltou para outro ataque. Saindo debaixo deles, ele ergueu ambos os punhos contra os demônios. Seus punhos atingiram seus queixos, quebrando suas mandíbulas em um golpe poderoso que sacudiu a terra ao seu redor. Agora que eles estavam voando no ar com suas gargantas vulneráveis e seus corpos imóveis, era a hora da líder da equipe finalmente atacar de cima, dando-nos uma visão fenomenal da batalha em questão, junto com algumas outras coisas. Com a espada na mão, ela estava pronta para atacar e acabar com isso. De uma só vez, uma enxurrada de golpes tomou conta do espaço enquanto a líder da equipe esculpia os demônios como manteiga. Assim que ele pousou no chão, ela soube que havia feito seu trabalho e que este era o fim para esses demônios indefinidos. Sua habilidade especial, o tratamento de sobrecarga, começou a ser aplicada a AOS monstros. À medida que cada corte que ela aplicava em seus corpos começava a se sobrecarregar com energia verde, transformando-os em bombas vivas. Os dois demônios explodiram, seu sangue e vísceras espirrando no ar enquanto Situ Liu estava no meio do caos, parecendo tão impecável como sempre. A neblina na área começa a se dissipar e a área fica estável. Isso foi graças a Makoto trazer o dispositivo e usá-lo. Depois que os demônios foram eliminados, isso limpou a neblina e limpou a área de quaisquer problemas de visibilidade. Lan Snow enxugou o suor de sua testa. Ele sabia que esta missão seria muito mais difícil, mas foi muito mais difícil do que a que haviam encontrado antes durante os exames. Ele estava feliz porque a missão finalmente havia terminado. Ao verificar os restos mortais do demônio sem barbatanas, parece que um deles deixou cair um núcleo vermelho. Makoto o pegou, parecendo orgulhosa do que haviam conseguido. Durante esta batalha fácil e difícil, a líder da equipe olhou para o elenco e agradeceu o trabalho árduo, dizendo que conquistaram 10 pontos. Enquanto isso, Aang ainda estava maravilhado com as ferramentas de alta tecnologia à sua disposição, quando viu que as missões concluídas eram automaticamente removidas. Makoto fala sobre como a tecnologia hoje em dia se concentra principalmente nos demônios, e como há um chip na missão que está vinculado à tabela de classificação da cidade. A tabela de classificação é atualizada automaticamente com os pontos recebidos assim que a missão for concluída. Eles haviam completado uma missão intitulada Dissipar a Névoa Fora da Cidade, e ela queria dar uma olhada nas outras tarefas do itinerário. Makoto percebeu imediatamente que as próximas 2 missões seriam muito mais difíceis. Um deles exigia que o esquadrão capturasse 3 demônios sem barbatanas vivos, enquanto o outro exigia que eles coletassem 10 núcleos demoníacos sem barbatanas. Isso deprime nossa abençoada Makoto. Ela se sente preocupada porque, apesar de matar demônios sem barbatanas o dia todo, eles só obtiveram 3 núcleos, com mais 7 ainda a serem encontrados. Ela também está preocupada com o fato de que eles teriam que capturar demônios vivos, o que será a missão mais difícil de todas. Lan Snow brinca que definitivamente não será fácil para eles, mas reconhece que as outras equipes também estão trabalhando duro para ganhar pontos. Situ Liu abençoa nossa tela novamente com um plano totalmente novo para adquirir mais pontos. Ela fala com seu esquadrão com determinação nos olhos, dizendo-lhes que eles terminarão as missões restantes e assumirão missões de classificação mais alta, visando diretamente o topo. Não há tempo para perder, isso aumenta a moral do grupo. Makoto começa a tirar fotos de sua líder, e Lan Snow é alimentado pela paixão de chegar ao topo. No entanto, ele quer saber o que pensa seu querido amigo, irmão Aang. Em primeiro lugar, Aang diz para ele apenas chamá-lo pelo nome porque são camaradas próximos que não exigem nenhuma formalidade. Ele diz a eles que eles estão certos. As outras equipes provavelmente também estão trabalhando duro para ganhar pontos. Ele sabe que será difícil recuperar o atraso se não acelerar o ritmo. Aang sente uma estranha sensação de nostalgia neste momento. Ele nunca pensou que seu coração teria qualquer empatia novamente.
Depois de viver mais de meio século em 2 vidas, ele nunca imaginou que recuperaria sua paixão juvenil depois de passar um tempo com esta equipe. Mas a teimosia inflexível desses jovens guerreiros o inspirou novamente e o tornou bastante enérgico. Ele sorri para todos, olhando em seus olhos com alegria enquanto diz que eles deveriam tentar completar uma missão antes do pôr do sol. Ele diz a eles que é hora de se solidificarem como o melhor time sob a capitania de Yao Tang. Naquele momento, todos estavam entusiasmados. Claro, já que Situ Liu estava mais animada do que todo mundo, apesar de estar um pouco brava por ter roubado todas as falas legais. Mesmo sendo a líder do esquadrão, ela finalmente está gostando dele. O pôr do sol parecia estar se aproximando e eles ainda tinham que completar a missão. Lan Snow estava então amarrando um demônio enrolando um pano grande e grosso em volta de sua boca para mantê-lo sob controle e controlado. Outro demônio já havia sido capturado e estava por trás dele. Parece que o esquadrão capturou 3 demônios vivos, o que significa que a missão foi concluída. 2 dos demônios eram verdes, parecendo grandes dinossauros. O último era vermelho e parecia mais um gorila. Situ Liu notou que eles ficaram sem tranquilizantes usados para capturar demônios sem barbatanas. De qualquer forma, eles só tinham algumas balas especiais, mas fizeram funcionar e foram até Situ olhando para ela, brincando com a arma e se perguntando o que diabos era isso. Ela girou a arma nas mãos, explicando a ele que essas armas foram criadas com nanopartículas. Eles foram usados para tranquilizar demônios. É uma arma iniciante para o nanopartículas, mas criar e usar essa arma foi muito mais complexo. Eng sentou-se perto dos demônios amarrados, pensando em como as armas tranquilizantes agora eram fortes o suficiente para capturar demônios. Ele se lembra de como, no passado, eles tinham que bater neles para nocauteá-los com pura força bruta. Eles teriam que machucá-los tanto para nocauteá-los, que 1 milhão de pesquisadores reclamariam que causaram danos cerebrais permanentes aos demônios. Snow notou que foi bom eles terem terminado de capturar os demônios antes de esgotarem todas as suas balas tranquilizantes, e que sua missão estava finalmente concluída. Enquanto eles estavam ao redor de um mar de cadáveres de demônios, Snow achou engraçado que eles tiveram que matar um grupo inteiro deles para capturar apenas 3. Makoto estava com muito sono a essa altura, e mencionou que eles deveriam retornar à cidade antes do pôr do sol, afirmando que era uma regra que se não seguissem, seriam punidos com certeza. Nada pode superar a espessura da lei imune ao poder da lei. Makoto diz a eles que eles deveriam ir para casa e jantar antes do pôr do sol. Isso coloca Eng em uma crise existencial, onde ele se pergunta se a versão atual dele ainda tem uma cidade natal. Situ Liu menciona que ela também precisa voltar rapidamente para a academia, porque ela segue as regras e não quer bagunçar nada. Até agora, tudo o que eles precisavam fazer era usar o sistema de localização para enviar as coordenadas de volta aos pesquisadores, o que marcaria a missão como concluída assim que a equipe de pesquisa recuperasse os demônios desmaiados. É quando ele percebe uma aura assassina na área. Mas antes que ele possa perguntar ao seu esquadrão, um laser vermelho surge voando enquanto eles ficam parados ali. Era uma bala e cortou impiedosamente os demônios que o esquadrão levou um dia inteiro apenas para capturar vivos. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.